Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui sobre o maior prostituto da Bíblia. Você sabia que existe uma pessoa dentro da Bíblia que ela é considerada o maior prostituto de todos? Pois bem, se você quer saber sobre este tema e as polêmicas que envolvem ele, eu convido você, vem comigo até o final desse vídeo. Mas antes, pessoal, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha é muito importante para a gente. Você deixa o seu like, você ajuda o nosso canal a ser divulgado, a se tornar relevante aqui dentro do canal do YouTube. Então deixa aí o seu joinha, nos ajude. E vai aí rapidinho, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, aproveita, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos para o nosso vídeo. Muitos defendem o rei Salomão como um rei sábio e considerado até mesmo justo. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que ele tinha uma conduta reprovável. Então, o que acontece? Muitas pessoas gostam de pegar Salomão, falar ali que Salomão era um rei sábio, e quando vão citar Jesus, né, pegam até mesmo a parte que Jesus ele fala, porque os lírios do campo não se vestiram lá, né, em toda a sua glória, né, ou seja, se vestiram ali melhor do que Salomão, né? Deus veste os lírios do campo melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então muitas pessoas gostam de citar Salomão de forma positiva. Só que o que muitas pessoas não entendem é o que está por detrás da vida de Salomão. Olha só o que nós temos aqui. O assassinato do irmão. Salomão, no início do seu reinado, matou seu irmão mais velho apenas pelo fato dele ser o herdeiro legítimo ao trono de Israel. O que acontece? Não é porque Davi tinha feito uma promessa a Salomão. A questão é porque naquela época o primogênito ele assumia o lugar do seu pai quando ele falecia. Então o patriarca dentro da casa, o patriarca daquela família era o primogênito. Então Salomão foi lá e matou seu irmão. O que é que fala lá em 1 Reis 2:24? Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Adonias era irmão de Salomão, então, ou seja, o camarada já começa o reinado dele já matando o próprio irmão, né? Então, para você ver que o cara não tinha coração nenhum. O culto em altares que não eram legítimos. Muitas pessoas gostam de citar só o fato lá de Salomão no final da sua vida, mas esquecem de alguns detalhes bem antes. Salomão apresentava seus sacrifícios em altares que eram de outros deuses. 1 Reis 3:3, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incensos. Vai pesquisar o que são os altos dentro da Bíblia, tá? Essa questão dos altos dentro da Bíblia é justamente o que? Altares pagãos, tá? Sobre essa questão de altares aí, meu caro, até maconha rolava no meio. Eu tenho vídeos sobre essa questão, vocês podem pesquisar em Moisés, o maior Moisés, ele era maconheiro, vocês podem pesquisar sobre essa questão aí, tá? Então eles tinham altares que faziam ali, tinham uso do cânamo, que era, ou seja, a maconha, tá, pessoal? O mal pagador e injusto. Salomão fez Irão demonstrar insatisfação ao se recusar dar o que era justo por todo o serviço prestado na construção do templo. Olha o que diz aqui 1 Reis 9:10-14. A fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipestre e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Então, ou seja, ele vai falar o seguinte, pelo que disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? Então ele questionou Salomão, eu faço o trabalho para você, você me promete uma coisa e depois faz outra? Ou seja, é o que Salomão fez com o Irão aí, tá, pessoal? Então aí você vai vendo como que era aí a conduta desse Salomão, né? O povo explorado. Salomão não era um rei justo. Pelo contrário, explorava das pessoas e fazia com que elas trabalhassem de forma indevida. E aí vem algumas perguntinhas, né, pessoal? Se a sabedoria ela faz com que a pessoa seja mais prudente, a sabedoria bíblica, né, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Por que então um camarada sábio explorou, foi injusto, o cara matou o próprio irmão? Por que então? É isso que a sabedoria divina ensina para as pessoas? Será?
E nos dias de hoje tem pessoa matando aí, gente. Não é como matando fisicamente, só fisicamente, não. Mata com isso aqui, ó. Mata com as próprias palavras. Mas vamos lá. 1 Reis 9, 20 e 22. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, então quer dizer, olha só que eles eram o quê? Escravos, tá? Ou seja, escravizou os camaradas que estavam lá. Não conseguiu expulsar o povo da terra, mas escravizou eles. Aí 1 Reis 12, 3 ao 4, para confirmar, fala assim, ó. Teu pai fez pesado... Vamos pegar lá desde o início. De onde mandaram chamar? Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Quem é Roboão? Roboão é filho de Salomão, tá? Que sucedeu Salomão depois da sua morte. Teu pai, ou seja, quem que é o pai dele? Salomão. Fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs. Então, ou seja, aqui já é demonstrado justamente isso. Que Salomão, ou seja, ele também era injusto, explorava as pessoas, era desonesto e ainda escravizava os outros. Ou seja, não tinha diferença nenhuma, né, dos outros reis idólatras. Devemos nos lembrar que o pai de Roboão era Salomão, como eu estou dizendo. Ele era idólatra. O rei Salomão era um idólatra, cultuava vários deuses que perante a Bíblia eram considerados demônios, tá? Assim, ó, nesse tempo edificou Salomão o santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Lembrando que ele tinha 700 mulheres, fora as princesas e 300 concubinas, tá? Então aí você veja que Salomão, ou seja, imagina, o camarada sacrificou para vários deuses aí de mais de 1000 mulheres. Imagina, mais de 1000 deuses, e sendo que a própria Bíblia tem texto dentro de Levítico e tem texto dentro do livro de Salmo, no Novo Testamento também, mas vamos usar só o contexto do Antigo Testamento, que eram considerados, os deuses eram considerados sacrifícios a demônios, então Salomão ele cultuava os demônios. Salomão ele sacrificava a demônios, e era um deus, um rei considerado sábio, tá? Que tinha sabedoria divina. E aí eu faço a pergunta, a sabedoria divina, ela ensina a pessoa a cultuar demônios? Será? Então aí, fica aí para vocês tirarem essas conclusões aí, tá? O maior prostituto de toda a Bíblia. Salomão foi o homem que mais teve mulheres. Conforme muitos religiosos, uma pessoa só está autorizada a possuir uma única mulher, caso contrário, o mesmo estará em prostituição. Isso é afirmado pelos religiosos, tá? Porém, Salomão se prostituiu tendo 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Olha o que vai falar 1 Reis 11, 1 ao 3. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo seu amor. Tinha 700 mulheres, aí tem uma vírgulazinha, ó, vírgula, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Para comprovar essa questão, nós temos em hebraico aí, ó, Vayer, Hilo, Nashim, Sarot, Shavá, Meot, Ufelagetshim, Shelosh, Meot, Vaiatu, Nashaif et Levô, que é, ou seja, e havia para as mulheres princesas 700 e concubinas 300 e desencaminharam as mulheres dele o coração dele. Então seria aí justamente essa tradução mais literal, tá, pessoal? E tem aqui umas peculiaridades. O que vocês estão vendo aqui é o aparato da Septuaginta, tá? Aí a edição crítica eu tenho ela aqui e as referências bibliográficas estão todas aqui. O aparato da Léxico aponta que o final do versículo, que é Caesan autugo naikes arcusai, heptacosiai cai palacai triacosioi, que é e veio ele mulheres, posse 700 e concubina 300, é atestado somente nos códices Vaticano e Leningrado. Os demais manuscritos, conforme a Septuaginta, têm uma atestação
então é adicionado o final do verso. A leitura original provavelmente seria Kai execlina e desviou-se. O Códice Alexandrino traz a leitura eclina, ou seja, desviou-se. Orígenes, ele atesta a narração, que é Gunai que exaltou, tem cardia altu, mulheres dele, o coração dele, que concorda em parte com o texto massorético. Aí o texto hebraico, que é o texto massorético, vai trazer Nashim Sarot, Shavá Meot, Upelagshim, que é mulheres, princesas 700 e concubinas 300. Então o texto hebraico ele justamente traz que havia, ou seja, 700 mulheres e também as concubinas, tá? E também tinha sim as princesas também, tá? Se é preciso ter mais de uma mulher, se é pecado, aliás, ter mais de uma mulher, por que Salomão pode ter tantas mulheres? Ou seja, se é pecado ter mais de uma mulher, por que Salomão ele pode ter tantas mulheres? Por quê? Esse é um detalhe aí que deve ser observado. Ele seria privilegiado por ter esse tratamento especial da parte de Deus? Será que Salomão ele era privilegiado para ter mais de 1000 mulheres? E em momento algum nós vemos ali Deus o condenando justamente por causa dessa questão das mulheres. Ele é condenado porque ele se desviou dos caminhos, ou seja, ele passou a adorar outros deuses e não se envolver com mais de 700 mulheres. E aí, como que fica aí agora? Se ele foi condenado por isso, onde se encontra o registro que ele foi punido no inferno? Onde está? Se ele foi condenado porque ele teve mais de 1000 mulheres, por que então não existe um registro que fale que ele foi para o inferno? Ter mais de uma mulher é pecado? Será que é pecado? Como muitas pessoas afirmam e falam que ter mais de uma mulher é pecado? Se prostituir com elas é pecado? Será que se prostituir com mais mulheres, mais de uma única mulher, é pecado? Se sim, onde se encontra esse registro bíblico? Onde está o registro que fala que é pecado se prostituir com várias mulheres? Então fica aí essas perguntinhas para vocês queimarem um pouquinho os neurônios e raciocinarem a respeito. Desde já eu já agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Pessoal, deixa aí o seu like para nos ajudar no engajamento aí do canal. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e vai aí rapidinho, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, o meu muito obrigado, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.